O 14, 15, 16 e o 17. Todos acharam? Amém. A palavra do Senhor diz assim: ao entrar na casa de Pedro, Jesus viu a sogra dele que estava de cama com febre. Repita comigo: entrar. Entrar. E tocou-lhe na mão, e a febre deixou ela. Se levantou e serviu. Repita comigo: tocou. Ao cair da tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles o espírito e curou todos os enfermos. Repita comigo: falou. Isso aconteceu para que se cumprisse o que dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Glória a Deus. Aleluia. Você pode estar sentado. O Senhor já vem falando grandemente nessa noite, desde a palavra inicial do evangelista, a pastora ministrando, eu falando ali com a Cátia. Vixe, minha pregação está indo tudo aí. Aí vem pastor também falando sobre o deserto. Mas isso é bom porque é confirmação para a igreja, e a igreja precisa saber que o Senhor tem uma palavra poderosa nessa noite para mim e para vocês. E a palavra que o Senhor vai nos ensinar aqui, antes de chegar nessa parte do versículo 14, 15 e 16, o evangelista Mateus, ele é um dos discípulos mais estudiosos, eu posso dizer, mais sábio ali, porque ele tinha estudo, porque ele trabalhava com o governo do Império Romano. E ele sabia mexer com letras, ele sabia mexer, escrever, e ele escrevendo aqui, ele vai nos dar algumas características antes de chegar na cura da sogra de Pedro. Ele vai nos dizer no capítulo 1 da genealogia, que já foi dito aqui. Mas ele ainda, além de falar da genealogia, evangelista, ele vai dizer de que teve 14 gerações de Abraão até Davi. De Davi até o exilado da Babilônia, mais 14 gerações. E do exilado da Babilônia até Jesus Cristo, nosso Salvador, mais 14 gerações. Então, juntando tudo isso, 42 gerações para chegar ao nosso Salvador Jesus Cristo. E não é diferente na minha e na sua vida não, porque nós também viemos de gerações. Para nós estamos aqui, teve gerações passadas que sofreram, que padeceram, para nós podermos estar aqui, como aconteceu na vida do nosso Salvador. Para chegar até Ele, teve que planear os caminhos para que nós possamos estar aqui nesta noite. Por isso que eu e você temos que glorificar, exaltar o nome santo do Senhor, porque Ele é bom a todo tempo, e a todo tempo Ele é bom. E no capítulo 2 vai nos dizer que os magos, do nascimento dele, os magos foram visitar, mas foram visitar no lugar errado. Primeiro eles bateram lá no palácio, achando que o nosso Salvador estava no palácio. Mas a Bíblia vai nos relatar que ele nasceu numa manjedoura. E a Bíblia vai nos relatar que os magos foram lá e o adoraram. Eles nunca tinham visto um Cristo. Eles viram a estrela que guiou ele para que ele chegasse ao menino Jesus. E ele chegou, e eles não chegaram de mão vazia. Eles trouxeram alguma coisa para adorar o nosso Deus. Como que você chegou nessa noite? Como que está a sua mão? Sua mão está vazia ou você trouxe algo para glorificar o nome santo do Senhor? E a Bíblia vai nos dizer que no capítulo 2, ainda por causa disso, teve a matança de muitos inocentes. Herodes, no tempo, quando os magos passaram lá querendo saber onde que Jesus Cristo ia nascer, criou-se uma ira no seu coração e mandou matar todas as crianças. Mas o Senhor guardou o nosso Senhor Jesus Cristo. Como o Senhor tem me guardado, tem te guardado das armadilhas do mal. E a Bíblia vai nos dizer que no capítulo 3, onde o evangelista nos disse aqui, do João Batista, a voz que clamava no deserto, a voz que já dizia: eis que é chegado o reino dos céus. Ninguém tinha ouvido falar essa palavra, eis que é chegado o reino dos céus. E ele disse que depois dele viria alguém mais poderoso do que ele,
maior do que ele. E a Bíblia vai nos dizer que quando ele estava batizando, ele fala para os seus discípulos e para todos aqueles: eis aí o Cordeiro de Deus. Então o Cordeiro de Deus começa a aparecer no livro de Mateus. Mateus vai nos relatando. E depois que o crescimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Bíblia vai nos dizer que a primeira prova que ele vai ter é no deserto. O pastor já falou aqui que tem flores que nascem no deserto, flores que abastecem água no deserto. Mas eu quero te dizer nessa noite que no deserto é o que o Senhor dá vitória para mim e para você. Porque foi no deserto a primeira vitória do nosso Senhor e Salvador. Então, quando você estiver no deserto, saiba que vai vir vitória para você. Porque o pastor já disse aqui, quando o Adão estava no bem bom, no Éden, onde tinha fruta, onde tinha os animais, tinha tudo que ele precisava, mas ele estava sem a presença de Deus no momento que a tentação chegou sobre ele. Mas o nosso Senhor e Salvador, ele não tinha nada no deserto, não tinha água para beber, não tinha pão para comer, mas ele diz que só ao Senhor adorarás, só Ele prestará culto ao nosso Deus. Então o Senhor tem que nos dizer que no deserto tem vitória para mim e para você. E a Bíblia vai nos relatar no capítulo 5, quando ele sai do deserto, ele sobe no monte das bem-aventuranças, e começa a dizer: bem-aventurado sois vós que são perseguidos, bem-aventurado é aquele que tem um coração limpo, e bem-aventurado sou eu e sou você, que estamos na casa do nosso Senhor e Salvador. Então ele vem falar das bem-aventuranças. No capítulo 6 de Mateus vai nos dizer que ele nos ensina, naquele tempo, a orar ao Pai Nosso. O Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Essa é a oração básica que eu e você temos. Porque muitas das vezes a gente fala: eu não tenho o que falar para Deus. Ele já ensinou o que falar para Ele. Seja feita a tua vontade, que seja feita a vontade do nosso Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. E depois de ele ensinar a oração do Pai Nosso, capítulo 7 vai dizer: não julgueis para que não sejam julgados, porque com a mesma proporção que você julga, você será julgado. E vai me dizer: para que você vai tocar no cisco do olho do seu irmão, sendo que tem uma trave no seu? Então, antes de nós falar da vida de alguém, nós temos que refletir sobre a nossa vida. Porque eu já disse aqui um tempo atrás, porque se está ruim para você, olhe para o lado que vai estar uma pessoa pior ainda do que você. Mas a misericórdia do Senhor, Ele tem me alcançado, tem te alcançado, para as bênçãos do Senhor ser sobre a minha vida e sobre a sua vida. E passado o capítulo 7, chega o capítulo 8. Antes de chegar à casa de Pedro, a Bíblia vai nos dizer que ele desce do monte, mas ele já desce curando o leproso. Isso aí eu vou falar um pouco mais para frente. E ao caminhar, chegar na casa de Pedro, quando ele está caminhando, vê um centurião ainda, que nós também vamos falar mais para frente. E aí chega a palavra dessa noite. Jesus, o tema dessa noite é: Jesus cura, Jesus liberta e Jesus salva. O culto foi falado desde o começo ao fim que Jesus cura, Jesus liberta e Jesus salva. Jesus cura, Jesus liberta e Jesus salva. E a palavra do Senhor vai nos ensinar aqui que ele começa a entrar na casa de Pedro. E quando Jesus entra na casa de Pedro, ele observa. E ele vê que a sogra de Pedro está enferma. E o primeiro ato que Jesus tem é tocar na cabeça da sogra de Pedro. E o Senhor está tocando sobre mim, sobre você nessa noite. A enfermidade que estava querendo me parar, a enfermidade que estava querendo te parar, não vai parar você nessa noite, porque o Senhor está estendendo as suas mãos para mim e para você. Então ele entrou na casa. Muitas das vezes nós só queremos que o Senhor entre na nossa casa quando estamos no templo do Senhor. Mas nós não convidamos o Senhor para entrar na nossa casa quando nós estamos no nosso serviço, quando nós estamos na rua, em qualquer outro lugar.
você tem que convidar o Senhor Jesus para entrar na sua casa. Então a sogra de Pedro foi curada, o que ela fez? Ela começou a servir. E eu e você, quando somos curados, nós sentamos na cadeira e não queremos saber de nada. Então a sogra de Pedro vai nos ensinar aqui: quando o Senhor me curar, quando o Senhor te curar de qualquer enfermidade, você tem que se levantar e servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a sogra de Pedro aqui, ela levantou e começou a servir. E eu e você, o que temos servido na casa do Senhor? Ou será que só vemos buscar? Porque a palavra do Senhor fala para nós ir pregar o Evangelho a toda criatura. Mas a palavra diz também para aqueles que crêem. Então não é para todos, é para aquele que crê. Mas aquele que crê vai ser salvo. Por isso que essa noite eu e vocês estamos aqui, porque nós acreditamos no nosso Senhor da salvação, da minha alma e da sua alma. E o segundo lugar que o Senhor Jesus entrou, a Bíblia vai nos dizer que estava em festa. Foi um casamento na Galileia. A Bíblia vai nos dizer que ele tinha tudo já planejado, preparado. O banquete já estava posto. Estava todo mundo se divertindo. Mas chegou um momento que acabou o vinho. Quando acaba o vinho daquela festa, que é o significado simbolizando, acabou a alegria. Porque vinho traz alegria. Mas o Senhor entrou nessa casa, o Senhor entrou nesse casamento. Então o Senhor está restaurando o casamento nessa noite, porque Ele entrou no casamento nessa noite. Então o casamento que era para estar frustrado naquele momento, o Senhor traz alegria, mais alegria naquele casamento. Porque a Bíblia vai nos dizer que aqueles que estavam bebendo daquele vinho vai dizer: por que você deixou o melhor para o final? E a alegria da minha vida e da sua vida está no final. Não está no começo nem no meio. A alegria da minha alma e da sua alma está no final, que é a minha e a sua salvação. Então a Bíblia vai nos relatar que ele entrou no casamento. Eu não sei como está o seu casamento nessa noite, mas o Senhor está restaurando aquilo que estava frustrado. O Senhor está restaurando aquilo que não tinha mais alegria. O Senhor está trazendo alegria no seu casamento nessa noite. Então o Senhor precisa entrar na minha casa e na sua casa. A Bíblia vai nos relatar de um homem da sinagoga chamado Jairo. E a casa dele estava com a morte sobre a casa dele. A filha, a única filha que ele tinha, veio a padecer, veio a falecer. E a Bíblia vai nos dizer que Jairo vai atrás de Jesus, pedir para que Jesus vá até a casa dele. Então eu tenho mais um ensinamento para mim e para você nessa noite. O Senhor está esperando você ir atrás dele. O Senhor está esperando você se colocar de joelho e pedir para Deus aquilo que você precisa e necessita. E a Bíblia vai nos relatar que quando Jairo pede para que Jesus vá até a casa dele, a Bíblia vai relatar que tem uma grande multidão e pedindo que Jesus chegue até a casa de Jairo. E diante dessa multidão, não é Jesus que toca numa mulher, mas é a mulher que toca em Jesus. Então quando Jesus não te tocar, irmão, toque Jesus. Você tem a possibilidade de tocar na hora de Jesus. Mas como que eu toco? Vai buscar-lo em oração. Vai e fecha a porta do teu quarto. Em segredo você fala com o nosso Senhor e Salvador. Então tem duas maneiras que o Senhor pode me tocar. Quando Ele não me toca, eu toco Ele. Então é um sentimento de noivo para a noiva. E a Bíblia vai nos relatar que quando Jesus está caminhando para a casa de Jairo,
vem essa mulher e toca sobre a ordem de Jesus. Eu fico imaginando a ansiedade de Jairo. Fala, meu Deus, por que Jesus não vai logo na minha casa? Eu saí de casa, minha filha já estava morrendo. Eu preciso que ele chegue logo na minha casa. E a multidão o obriga, a multidão pede para que ele seja curado ali. E eu vejo Jairo, eu fico imaginando Jairo puxando assim Jesus. Vamos Jesus, vamos Jesus. E quando a multidão deixa Jesus andar, a Bíblia vai nos dizer que vem um da casa de Jairo fala, não incomode mais o mestre, porque a sua filha já padeceu. Quantas das vezes o inimigo joga na minha mente, na sua mente, para que buscar o Senhor? Para que ir na casa do Senhor? Para que ir na igreja? Para que você precisa fazer isso? Para que você precisa orar? Para que você precisa jejuar? Mas o mestre tem uma palavra para mim e para você. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Então, se eu e você quer que o Senhor ressuscite aquilo que estava morto sobre mim, sobre você, você tem que crer. E a Bíblia vai nos relatar que Jesus entra na casa de Jairo. E quando Jesus entra na casa de Jairo, tem salvação, tem vida na casa de Jairo. Jesus levou vida para a casa de Jairo. E Ele quer fazer isso na minha casa, na sua casa. Ele quer levar vida, Ele quer levar vida para a sua casa. E a pastora aqui na sua ministração disse sobre o Zaqueu. A Bíblia vai nos dizer que Jesus está caminhando. E Zaqueu, publicano, ele quer conhecer Jesus de qualquer maneira. Olha só, hein? Muitas das vezes nós estamos muito tempo na igreja e não queremos conhecer Jesus verdadeiramente. Mas o publicano nos ensina que ele quer conhecer Jesus. Ele faz de tudo para conhecer Jesus. Ele sobe em cima de uma árvore para poder ver Jesus. E muitas das vezes chega o culto de domingo, chega o culto de terça, chega o culto de quinta. Nós não fazemos nenhum esforço para ver Jesus. Nós deixamos as nossas preocupações, as nossas aflições, as coisas do cotidiano do nosso dia impedir de nós ver Jesus. Aí quando vem a aprovação, quando vem a prova, a própria Bíblia vai nos dizer que Jesus, Ele causa às vezes alguns reboliços na minha e na sua vida, para que eu e você possamos buscar a Jesus. A Bíblia vai nos dizer que Nabucodonosor era servo de Deus. E Nabucodonosor era um servo de Deus que fazia com que o povo de Israel voltasse a buscar ao nosso Deus. Quando você vê alguém se levantando contra a sua vida, quando você vê alguém querendo te oprimir, lembre, é Deus querendo que você chegue mais perto dele. É Deus querendo que você chegue mais próximo dele para conhecer ele melhor. Porque muitas das vezes o cristão está 30 anos na igreja e não conhece verdadeiramente o nosso Deus. E a Bíblia vai nos dizer que o Senhor levou salvação para a casa de Zaqueu. O Senhor está levando salvação para a sua casa nessa noite, meu irmão. Não sei para quem você está orando, não sei para quem você está buscando, se é seu filho, seu marido, se é algum parente seu. O Senhor está levando salvação nessa noite para a sua casa. Eu e você estamos aqui porque o Senhor um dia prometeu, fez uma promessa para mim e para você, que nós seríamos servos de Deus. Mas para que se cumprisse na minha vida e na sua vida, alguém teve que escutar que o Senhor levaria salvação para a sua casa.
E minha esposa passou muito tempo ouvindo essa mensagem. O Senhor vai levar salvação para a sua casa. E quando nós falamos de gerações, hoje eu posso agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque tem a geração da minha mãe que está ali, a Dona Maria da Graça. Ela não foi apresentada hoje, mas está sendo apresentada agora. Já é da casa, na verdade, né, pastor? Eu me lembro que eu dava trabalho para a minha mãe. Graças a Deus também conheci a minha esposa. E minha esposa, sendo evangélica, ela ouviu de Deus que o Senhor teria salvação para a minha vida. Quantas das coisas eu escondi da minha mãe. Teve uma vez que eu falei para ela que eu estava trabalhando à noite, Dona Maria. E a Dona Maria do lado ali, Dona Maria da Graça. Falei para minha mãe que estava trabalhando. E na verdade eu estava lá no meio da biqueira lá. Foi uma das minhas escolhas. Até a casa cair, como diz no mundo. E mesmo assim, eu tinha um temor de Deus, mas não queria conhecer a Deus. Não queria, no momento que o Senhor entrasse na minha casa, a minha casa chamada coração. Mas quando o Senhor tem uma promessa sobre a minha vida, sobre a sua vida, pode passar tempo, pode passar anos, que o Senhor vai cumprir as promessas que o Senhor fez sobre a sua vida. E o homem que dava trabalho, o primeiro trabalho que eu dei para minha mãe foi com 18 anos, ela teve que ir na delegacia, assinar lá um termo, porque a polícia tinha me pegado com um revólver no tempo. E a partir daí eu comecei a esconder algumas coisas dela. Minha esposa sabia, mas ela não sabia. Para ela era o filhinho querido, o filhinho que não dava trabalho. Mas nós temos Deus que conhece todas as coisas, sabe como trabalhar sobre a minha vida e sobre a sua vida. E hoje eu me arrependo, porque se eu tivesse no Evangelho desde aquele tempo, eu teria muito mais coisas abençoadas sobre a minha vida. Mas é como eu falo para todos os jovens, toda a escolha tem uma consequência. O que você tem para escolher? Haverá consequências. Mas escolha que o Senhor entre na sua casa, no seu coração, porque Ele tem salvação na minha e na sua vida. Então Jesus, Ele está à porta e bate. E a Bíblia vai nos dizer que quem ouvir, Ele bate com a palavra. Quem ouvir a minha voz e deixar eu entrar, eu com Ele cearei e Ele comigo também ceará. Então o Senhor está batendo na porta nessa noite. A porta do seu coração tem que ser aberta nessa noite, para que o Senhor possa entrar e fazer o milagre necessário que você precisa. Qual é o milagre? A cura? O Senhor tem. Qual é o milagre? A libertação? O Senhor tem. Qual é o milagre? A salvação? O Senhor tem. Mas é necessário que eu e você abrimos a porta do nosso coração. A segunda palavra que eu pedi para vocês repetir comigo foi: Jesus tocou. E a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus desce do monte, tem um leproso. O leproso olha para Jesus e fala: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me curar. A Bíblia vai nos relatar que Jesus olha para o leproso. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Sim, eu quero te curar nessa noite. Só quem quer ser curado nessa noite fala: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Que tem cura nessa noite para mim e para você. Se for da tua vontade, Senhor. Sabe qual que é a vontade do Senhor para mim e para você? A vontade do Senhor para mim e para você, ela é boa,
ela é perfeita, ela é agradável. Essa é a vontade do nosso Deus para mim e para você. Mas necessário é que eu e você pedimos: Senhor, se for da tua vontade. Então a primeira pessoa que o Senhor desce, toca quando desce do monte ao leproso. E a Bíblia vai nos dizer que ele sai curado. Então nessa noite você vai sair curado, porque o Senhor tem tocado sobre a minha vida e sobre a sua vida. A Bíblia vai nos relatar também em Lucas 13 que uma mulher, há 18 anos, ela padecia, ela sofria. A Bíblia vai nos dizer que era de espírito. E o espírito imundo que estava sobre ela fez com que ela andasse 18 anos encurvada. 18 anos ela olhando para o chão, sem esperança, sem nada. Mas o Senhor chegou sobre a vida dela, o Senhor tocou sobre a vida dela, o Senhor endireitou a vida dela. Como o Senhor endireitou a minha vida, o Senhor está endireitando a vida de maridos, o Senhor está endireitando a vida de filhos, o Senhor está endireitando a vida de esposas, o Senhor está endireitando a vida daquele que você tem colocado sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi cantado aqui: quando tudo ao Senhor nós colocamos, temos que colocar sobre os pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer vitória? Põe nos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a vida daquela mulher foi endireitada. E o Senhor vai endireitar vidas nesta noite também. Porque não é porque estamos na igreja que nós estamos no caminho certo, estamos fazendo a coisa certa. Todos os dias nós temos que ser endireitados pelo nosso Senhor e Salvador. E a Bíblia vai nos dizer também que Jesus entra na cidade de Naim. A Bíblia vai nos relatar que do lado de Jesus uma grande multidão se alegrava. E a Bíblia vai nos relatar que do lado de uma viúva já tinha perdido seu marido, já havia acabado de perder o seu filho. Então do lado de Jesus Cristo, a multidão que estava alegre, porque estava sendo todo mundo curado, todo mundo sendo liberto. Mas do lado da viúva de Naim, ela pensou: perdi o meu marido e agora perdi o meu filho. Vai saber se na vida dela o filho era o sonho que ela queria e o filho era o sonho que ia ser realizado, as coisas na vida dela. Mas a Bíblia vai nos dizer que quando a multidão chega perto de Jesus, e Jesus chega perto daquela multidão que estava chorando, Jesus olha para aquela viúva e fala: não chores. Aleluia. Agora imagina você, ela acabou de perder o seu filho, a tristeza de pessoa que perdeu uma pessoa amada. E eu acredito que ela não conhecia Jesus, mas Jesus chegou para ela: não chores. Eu imagino a mente daquela mulher: acabei de perder meu filho, você está falando para mim não chorar? O Senhor fala para mim e para você nessa noite: não chores. Não é porque não chora, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, diz a palavra do Senhor. Aí o Senhor olha para ela e fala: mulher, eu estou te falando não chores, porque olha o que eu vou fazer na sua vida agora. E o Senhor vai e toca naquele caixão, no esquife, e a Bíblia vai nos relatar: aquilo que estava morto vive. Aquilo que estava morto vive. Não sei o que está morto na sua vida, não sei o que está morto na sua parentela, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. O Senhor vai trazer vida sobre a sua família. Então Deus faz do choro alegria. Deus vai fazer do teu choro a alegria do amanhã, porque Ele sabe o que faz sobre a minha vida e sobre a sua vida. E a palavra ainda vai me dizer que Jesus, de tanto curar, de tanto abençoar, libertar, aparece um cego.
E a Bíblia vai nos dizer que Jesus faz uma lama, e com essa lama ele toca nos olhos daquele que estava cego. Deixa eu liberar uma palavra para você nessa noite. Se os seus olhos espirituais estão cegos, você vai começar a enxergar nessa noite. Você vai enxergar nessa noite as bênçãos, as maravilhas que o Senhor tem preparado para você nessa noite. É necessário que o Senhor toque sobre a minha vista e sobre a sua vista. O Senhor quer abrir olhos espirituais nessa noite. A minha esposa, na pregação passada, ela falou de um tema que nós abordou no Ebon. Que eu perguntei para os irmãos: o que você vê? Que ela falou da limitação da nossa visão. Então o Senhor está abrindo a sua visão nessa noite, para que você enxergue as maravilhas do nosso Senhor. Ela falou de Caleb, ela falou de Josué, os dois únicos que viram a bênção que o Senhor tinha preparado. Enquanto muitos viram o gigante, enquanto muitos viram o exército dele, Josué e Caleb viram as maravilhas que o Senhor estava preparando. Ele começa a falar: não, mas tem umas uvas grandes, imagina, meu pastor. Ele comia aquele pãozinho que o Senhor estava dando no deserto. De repente ele vê aquelas uvas grandes, aquelas coisas abençoadas, maravilhosas. É o que o Senhor tem preparado para mim e para você. Coisas grandes e perdidas que nós não sabemos. O Senhor vai abrir os seus olhos para que você consiga enxergar as bênçãos do Senhor. Porque muitas das vezes o Senhor está nos abençoando todos os dias, mas nós não conseguimos enxergar. Nós não conseguimos enxergar que nós acordamos porque o Senhor nos sustentou. Nós não conseguimos enxergar que a saúde que nós temos é o Senhor que nos deu. Nós não conseguimos enxergar que a porta de emprego que foi aberta foi o Senhor que abriu para mim e para você. Então o Senhor quer tocar nessa noite, nos corações nessa noite. Só quem quer ser tocado pelo Senhor tem um lado de alegria. Vamos finalizar. E a Bíblia vai dizer aqui: ao cair da tarde, trouxeram de muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou dele todos espírito e curou todos os enfermos. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre ele as nossas doenças. Então, pela palavra do Senhor, a palavra do Senhor tem poder para nos curar, a palavra do Senhor tem poder para nos libertar, a palavra do Senhor tem poder para nos salvar. Então, se nós temos uma fonte, está aqui, é a palavra do Senhor. Porque quando nós lê, a palavra nos toca. Quando nós lê, a palavra nos anima. Quando nós lê a palavra, ela nos restaura. Mas é necessário que eu e você lemos a palavra do Senhor. E quando se fala de palavra, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, quando desceu dos montes das bem-aventuranças, ele tromba com o centurião. E a palavra vai nos ensinar que o centurião fala para ele: mestre, tem um servo meu que se encontra enfermo, que se encontra doente, e eu preciso que o Senhor dê uma palavra para que a cura possa chegar sobre a vida dele. Aí Jesus fala assim: não, eu vou com você, vamos até lá que eu vou chegar lá e vou curar ele. Aí ele fala: mestre, o Senhor é um homem de autoridade. Se o Senhor falar, eu acredito que ele vai ser curado. Porque eu também tenho autoridade. Quando eu falo para um ir, um vai. Quando eu falo para um ficar, ele fica. Aí Jesus se maravilha com essas palavras e fala: nem em Israel vi tanta fé como desse centurião. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus fala para ele assim: que seja feita conforme a sua fé.
Então, se as coisas estão acontecendo na minha vida e na sua vida, muito depende da minha fé e da sua fé. Porque muitas das vezes nós pedimos ao Senhor, mas não acreditamos que isso pode acontecer. Eu lembro uma vez, falando com minha esposa, que não tinha nem real para comprar uma pizza para ela, eu sempre conto isso para vocês. Mas eu tinha no meu coração um desejo de ter um carro da Citroën. Porque eu escutava andar de Citroën, lembro do Racionais? E era um desejo do meu coração. E o Senhor fez se cumprir isso, o desejo do meu coração sobre a minha vida. Mas passou anos eu com esse carro, passou anos eu com esse carro, João. Depois o Senhor me fez assim lembrar. Lembra do seu sonho? Eu vi aquele iCross branco passando, eu falava, meu Deus, que carro bonito. O Senhor me deu um marrom, coisa linda, foi aquele carro também. Porque o Senhor sabe do desejo do meu e do seu coração. Mas é necessário que você tenha fé para que se cumpra aquilo que Ele prometeu sobre a minha vida e sobre a sua vida. E a palavra do Senhor também Ele liberta demônios, liberta espíritos malignos. Porque em Lucas também 4:33 vai dizer que na própria sinagoga tinha um homem cheio de demônio. E não é diferente sobre as nossas vidas também não. Porque a sinagoga que nós se encontramos aqui, o poder do nosso Deus faz com que os demônios sejam retirados, batem em retirada. Não só demônio, mas como doença, como qualquer outra coisa que não seja da vontade do Senhor. Então o Senhor cura esse homem possesso na sinagoga. E o Senhor está trazendo cura para mim e para você na sinagoga nesse dia de hoje. O Senhor está tirando tudo aquilo que não é do agrado do nosso Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Tudo aquilo que impede eu e você de se aproximar mais de Deus, o Senhor está tirando no nome santo de Jesus, porque esse nome é poder no céu e na terra. Então a palavra para aquele homem possesso foi a palavra do poder de libertação. Que eu e você usamos essa palavra na nossa casa. Porque a palavra, o nome santo de Jesus tem poder, meus irmãos. Muitas das vezes nós passamos algumas apuros na nossa casa, mas nós não chamamos o nome que temos que ser chamado. É o nome que tem todo o poder, Jesus Cristo. E quando nós clamamos esse nome, não há demônio que fique sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles que nós amamos. Porque o Senhor repreende todo o espírito maligno. Só a presença do nosso Senhor já expulsa esses espíritos. Então eu e você temos que acreditar no poder da palavra do Senhor, no poder que há no nome de Jesus Cristo. Quando nós colocarmos a nossa fé no poder de Jesus Cristo, as coisas vão mudar, meus irmãos. Aquilo que nos atribulava já não vai mais nos atribular, porque o poder da palavra de Jesus Cristo liberta todo o mal. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus estava no monte da transfiguração, e a Bíblia vai nos dizer que ele manda os seus discípulos primeiro, e ele fica com mais 3 discípulos atrás, Pedro, João e Tiago. E a Bíblia vai nos dizer que os outros discípulos chegam a alguma cidade ali, e tem um homem que tem o seu filho possesso de demônios. A Bíblia vai dizer até que aquele homem chega lá, um discípulo, e fala: vocês seguem a Jesus Cristo, então vocês podem libertar o meu filho deste mal. E a Bíblia vai nos dizer que os discípulos não conseguiram fazer isso. Uma simbologia sobre a minha vida e sobre a sua vida. Muitas das vezes nós queremos que a igreja faça aquilo que o Senhor tem que fazer. Nós vamos buscar a ajuda da igreja, mas nós temos que buscar a ajuda daquele que é o dono da igreja. Aleluia. E a Bíblia vai nos dizer que eles não conseguiram expulsar o demônio do menino, mas Jesus chega. E quando Jesus chega, nem o mal fica perto sobre a vida de Jesus. E Jesus vai dizer: até quando estarei com vocês?
já querendo simbolizar que em uma hora Jesus podia estar perto dos discípulos. Que os discípulos aprendessem a usar o nome santo de Jesus. Porque a Bíblia vai dizer até que Jesus manda 2 em 2. E eles voltam maravilhados. No seu nome eu expulsei demônio, no seu nome eu curei, no seu nome eu fiz isso. Porque eles tiveram a fé de usar o nome santo de Jesus. Mas a resposta de Jesus para eles é assim também: que maravilha vocês fazerem tudo isso. Mas maravilhoso é o nosso nome escrito no livro da vida. A palavra do Senhor tem tanto poder que a Bíblia vai nos relatar que Lázaro, ele morreu. E Jesus vai aparecer depois de 4 dias. As suas irmãs já não tinham mais fé. As suas irmãs já acharam que não tinha mais jeito. E quantas vezes isso acontece na minha e na sua vida? Nós achamos que já não tem mais jeito. Nós achamos que já era. Mas quando o Senhor chega, a palavra do Senhor tem poder. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus fala assim: tira a pedra. Nessa noite o Senhor está tirando a pedra que me impede e te impede de ver a glória de Deus operando sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então o Senhor vai tirar a pedra que nos impede, meus irmãos, de ver a glória de Deus. Marta e Maria indaga Jesus, mas já está morto, já está fedendo. E ele diz: se creres, verás a glória de Deus. Então nessa noite você temos que crer que Jesus vai nos tocar, temos que crer que Jesus vai entrar na nossa casa e pela palavra do Senhor Ele vai nos libertar, vai curar e vai salvar. Então, meus irmãos, nessa noite você tem a chave da vitória. E a chave da vitória é clamar o nome santo de Jesus, que Ele vai ter cura, que Ele vai ter libertação, que Ele vai ter salvação. Nessa noite você vai sair daqui curado, nessa noite você vai sair daqui liberto, e nessa noite você vai levar salvação para a sua casa, no nome santo de Jesus. Então essa é a palavra para mim e para você nessa noite. Tem solução para o meu problema, para o seu problema. E a solução do meu problema e do seu problema se chama Jesus de Nazaré, aquele que sofreu, que padeceu, deu a vida por mim e por você, para que as maravilhas deles cheguem sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas necessário é você crer no poder da palavra do Senhor. Então nessa noite, se creres, verás a glória de Deus. Amém? Os irmãos se põem de pé, vamos fazer uma oração nessa noite. Então leve cura, leve libertação e leve salvação para a sua casa nessa noite, porque o Senhor quer fazer maravilhas sobre a sua vida nessa noite. Em nome santo de Jesus.